Olá, graça e paz. Você está no canal Gleide Lima, Sarando as Nações. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Você sabe quem criou o relacionamento? Se você sabe, você pode deixar aí nos comentários, você pode falar aí que eu quero saber se você sabe sobre esse assunto. Então, nós vamos falar hoje do maior criador de relacionamento, né. Quem é? É o criador do universo, aquele que formou, né, o homem para se relacionar com ele, né. Nós vamos, falar sobre a origem do ser, né. Na verdade, nós somos uma obra de arte de Deus. É. Eu vou citar aqui a primeira referência, aqui em Gênesis 2, versículo 7. Diz assim: Então formou, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o, é, é, e o homem passou a ser alma vivente. O que nós temos que aprender sobre relacionamento? É, o que eu gostaria de falar em primeiro lugar é que no relacionamento deve ter respeito, né? É, quando esse versículo vai nos dizer que Deus formou o homem, né, e soprou o fôlego de vida nas suas narinas, aí já nos dá o dever de dar o devido respeito a Deus. Porque se não fosse ele ter soprado o fôlego de vida nas nossas narinas, nós jamais existiríamos, né? Então, eu vou citar também a segunda referência. Diz assim, está em Gênesis 1, versículo 26. Diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Até aqui. Façamos o homem à nossa imagem e a nossa semelhança, né? Aí, diz também, logo aqui no versículo 7, não exatamente no versículo 7, mas um pouquinho mais à frente, vai dizer que Deus formou o homem do pó da terra. Então vamos entender, né? Vamos entender a narrativa do texto. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Beleza? Imagem, né? Deus olhou para ele num ato de humildade e falou: farei o homem à minha imagem e à minha semelhança. Porém, mais à frente, lá no texto, vai dizer que Deus o formou do pó da terra. E Deus deixou uma coisa bem especificada: do pó eu estou te formando, para o pó tu tornarás, né? É claro que tudo isso aconteceu depois que o homem pecou, porque Deus fez o homem como alma vivente para viver eternamente, como Deus vive eternamente, né? Depois nós vamos abordar esses outros requisitos, né? A questão de salvação, do homem ter se perdido e Deus depois enviar o Senhor Jesus para a reconciliação do homem, é assunto para outros vídeos que nós vamos abordar depois. Mas aqui, o que eu quero que você entenda aqui nesse vídeo é sobre o relacionamento. Deus formou o homem
para o relacionamento com ele. Mais à frente no texto vai dizer que Deus, na viração do dia, visitava o homem, né? Então, como você pode descrever Deus? Como você descreve Deus? Fala aí para mim nos comentários. Eu gostaria de saber a sua ideia sobre Deus. Como você vê Deus, né? Então, embora Deus tenha feito o homem em imagem, sua imagem e sua semelhança, ele o criou do pó da terra. O que significa isso? Com limitações. Deus é ilimitado. Nós fomos criados à sua imagem, à sua semelhança, nós temos N capacidades, né? Nós temos muitos motivos para brilhar. Só não podemos esquecer de que somos a imagem e a semelhança de Deus. Não somos original dele. Ele nos formou do pó da terra. Ele não pegou dele mesmo, né? Até porque eu acredito que Deus, né, na sua sã consciência, ele sabe perfeitamente das limitações humanas, né? Ele sabe que o homem, ele tende, não quer dizer que você vai, se você cuidar da sua vida, mas o homem tende a se corromper, né? Então, que fique bem lembrado isso, que nós temos as nossas limitações como ser, né, criados por Deus. Embora nós temos todo o apoio dele, que é um Deus ilimitado, sobrenatural, soberano. O que eu podia falar mais aqui para descrever Deus? Eu poderia falar inúmeras coisas para descrever Deus, né? Aí eu gostaria de saber como você vê Deus. Ele é conhecido como pai, ele é conhecido como amigo, ele é conhecido como companheiro, compassivo, juiz, né? É, tem inúmeras ideias e motivos e descrições para nós conhecer Deus. Embora ele seja tudo isso, mas nós temos que ter a imagem também dele como criador, como soberano, né? Desculpa. E também ter esse respeito para com ele, né? De que ele é um criador, ele é o criador. Nele começou todas as coisas e nele vai terminar todas as coisas, né? Embora Deus seja maravilhoso, compassivo, bondoso, misericordioso, amigo, ele é soberano. Ele também é juiz. Ele também é severo. Nós não podemos negar nada sobre Deus. Porque tem um texto que vai dizer: não quereis conhecer a severidade de Deus. Mas Deus, a semelhança de pai, um pai vai executar uma penalidade num filho sem causa, sem motivo? Então, para conhecer a severidade de Deus, nós temos que ultrapassar muito os seus limites. Nós temos que quebrar muito os seus princípios, né? Então, eu acredito que essa não é a sua vontade. A sua vontade é de conhecer Deus como pai, como amigo, companheiro, fiel, justo, verdadeiro, intercessor, né? Então, queridos, vai aí, né, o nosso primeiro resumo sobre relacionamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o primeiro relacionamento que você deve cuidar, que você deve ter o maior desejo de ter e conhecer e se relacionar é com ele, com o Criador. Se você começar por ele, todos os outros e as outras coisas na sua vida terão resultado e será bem-sucedido, né? Muitas das vezes o que não acontece é que nós não começamos por ele, né? Então tem a probabilidade de muita coisa dar errado na nossa vida. Mas hoje você está tendo aqui, passando por esse vídeo, a oportunidade de começar ou recomeçar
da maneira certa, para que todas as coisas na sua vida deem certo, tá? Então, é isso que eu quero deixar aqui. Tem aí as referências, se você quiser ir lá, né, ler essas referências, entender mais sobre o texto, tenho certeza que você vai conhecer muito mais do Criador e isso só vai te fazer bem, né? Então, se você gostou desse conteúdo, se ele, eh, se ele gerou algum valor para você, deixa aí o seu like, né? Faz aí os seus comentários. E, se possível, compartilhe os nossos vídeos com as pessoas que precisam conhecer mais de Deus. E nós vamos continuar falando sobre relacionamento. Depois nós vamos vir com relacionamento de marido e mulher, de família, de filhos. E, claro, com a instrução, as instruções daquele que é especialista nos relacionamentos, que é o nosso Criador, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família.